Olá, estudantes! Vamos à nossa terceira semana da disciplina Estatística Excel Avançado. Nessa terceira semana, veremos gráficos estatísticos. Então, vamos ver os tipos de gráficos. Conceito de gráficos estatísticos. Os gráficos são uma forma de apresentação visual de dados. Normalmente contém menos informações que as tabelas, mas são de fácil leitura. Para mim, pessoalmente, eu acredito que o gráfico, ele dá uma melhor apresentação quando a gente gera o relatório. Lembra quando vimos na segunda semana que o último método estatístico era gerar um relatório? Então, o gráfico, ele ilustra muito bem, ele tem uma melhor visualização das informações num relatório. O tipo de gráfico depende da variável em questão. Esse daí é um modelo de gráfico, o título fala sobre a formação dos profissionais na área de logística e é só para vocês verem, né, como que é o modelo de um gráfico, como que é feito um desenho de um gráfico. Então vamos lá. Uma ferramenta muito utilizada na elaboração de gráficos é a planilha eletrônica do Excel. Nós vamos daqui a pouco ver como que se faz realmente vários gráficos, né? Vamos exemplificar vários tipos de gráfico utilizando a planilha em Excel. Nela você irá encontrar a representação de vários tipos de gráfico. Vamos ter aí esses tipos de gráficos todos na planilha do Excel. Exemplos aí de gráficos, nós temos gráficos em coluna, em linha, em forma de pizza, em barras, em área, gráficos de dispersão e vários outros. Esse gráfico que nós vimos anteriormente, né, da formação do profissional de logística, ele pode ser feito na planilha do Excel. Estabelecer dados no eixo vertical e horizontal e ele vai calcular e desenhar. Esse aí é um modelo de gráfico em barras. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai, daqui a pouquinho, aprender a fazer utilizando a planilha de Excel. Agora iremos falar de exemplos de gráficos. O primeiro exemplo que iremos utilizar é um gráfico de linhas. Conceito de gráfico de linhas, usado para ilustrar uma série temporal. Vamos ver no próximo slide um exemplo, né, um desenho do gráfico de linhas. Nesse desenho, o que veremos? Lá. No eixo vertical, os valores dos dados do transporte feito por contêineres e do comércio mundial. E no eixo horizontal, os anos distribuídos. A regra é sempre trabalhar tempo no eixo horizontal. Aí está o exemplo de transporte, o título, nós inserimos um título para poder ilustrar o gráfico, especificar, falar sobre aquele gráfico, nós temos que colocar um título, transporte de contêineres versus comércio global. Houve, né, a análise é um aumento desses dois itens e a série temporal, ela demonstra no eixo horizontal quais anos que foram analisados. Nós podemos colocar as legendas, no caso, as cores verde escuro, foi demonstrado os contêineres e a cor verde mais claro, o comércio mundial. Sempre a fonte, mas isso tudo daqui a pouco nós veremos quando aplicarmos na planilha do Excel. Um outro exemplo agora é gráfico de colunas ou barras. Conceito é a representação gráfica da distribuição de frequências. Este gráfico é utilizado para variáveis nominais e ordinais. Lembram das variáveis que falamos na nossa primeira semana? Pois é, caso não lembre, volte nos nossos slides da primeira semana e verão as variáveis nominais e ordinais. As regras usadas para o gráfico de barras são iguais às usadas para o gráfico de colunas. Vamos lá. Isso aí é um modelo de gráfico de barras ou colunas. Está falando sobre o custo de transporte versus o custo do imposto de circulação de mercadorias. Nós vamos aprender isso tudo na nossa planilha de Excel. É só um modelo realmente de como que fica, né, a construção de um gráfico de colunas ou barras. O próximo exemplo é gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. Vamos ao conceito dele.
Este gráfico é construído com base em um círculo e é empregado sempre que desejamos ressaltar a participação do dado no total. Como eu disse anteriormente, é também conhecido como gráfico de pizza. Uma dica, a maioria dos autores falam que no gráfico de setores ou gráfico de pizza, nós somente podemos trabalhar até máximo de 7 dados, não mais do que isso, porque senão ele fica muito poluído, ele fica muito confuso de ser interpretado. Esse slide demonstra na própria planilha de Excel como que foi desenhado através dos dados analisados que estão aqui à esquerda e depois o gráfico desenhado à direita. Agora vamos fazer os gráficos utilizando a planilha do Excel. Eu fiz 2 tabelas para podermos exemplificar. A primeira tabela está falando de um total de 23 alunos que existem em uma sala de aula. Esses estudantes são meninos, né? Sexo masculino tem 5 pessoas e sexo feminino são 18 pessoas, um total de 23 pessoas. Então, a gente seleciona o gênero e a frequência absoluta, escolhe lá, dentro da função assistente de gráficos, vamos escolher pizza. Aí nós não mudamos absolutamente nada, porque é isso que vai aparecer na tela assim que o gráfico ficar pronto. Só está mostrando aí que está na célula B3 e C3, as colunas, o que é que vai aparecer. Vamos inserir um título, que é o estudantes de uma sala de aula. Então, vamos lá. Estudantes de uma sala de aula. Podemos também, caso queiramos um subtítulo, podemos inserir, classificados em gêneros masculino e feminino. A legenda, a escolha foi colocada em exibição à direita. Foi uma escolha, fica a critério de cada pesquisador, né? Como é que se coloca num relatório. Está aí o nosso gráfico de pizza com 2 informações. Podemos formatar o título. A partir do momento que selecionamos, está lá a fonte. Eu sempre gosto de trabalhar o título em negrito e em Arial. Podemos também alterar, formatar o subtítulo. Se você quiser inserir rótulos, pode inserir, né, frequência absoluta dentro do próprio círculo. Tá lá, ó. 5 meninos e 18 meninas. E se você quiser mudar o gráfico, colocá-lo, né, ele fatiado, está aí, e aparência em 3D. Ele fatiado e com aparência 3D. Ele fica muito melhor apresentável. Mas aí depende, né? Cada pessoa faz do jeito que gosta. E essa tabela 2, ela se remete aos nossos slides e ao nosso caderno pedagógico. Aí, tá vendo? E ela foi feita, essa tabela, no Excel da Microsoft. E eu estou utilizando o Libre. Não, todos eles têm a mesma função, eles vão te dar perfeitamente o gráfico de setores. Então, vamos voltar lá à planilha. Está aí. Vamos separar vamos reduzir esse nosso gráfico referente aos estudantes e vamos passar para a tabela 2, que é a área terrestre do Brasil. É uma forma de inserir linhas. Você seleciona para poder dar uma distância, e seleciona o inserir linhas com o botão direito e vamos trabalhar a tabela 2. Vamos selecionar as regiões e a frequência relativa, e está em percentuais. Mesma forma, e vamos agilizar, porque iremos fazer o gráfico já fatiado, com aparência 3D,
Agora você já sabe como que faz. Vamos inserir no intervalo de dados a mesma coisa. Título e subtítulo. Mesma forma, né? O mesmo procedimento que fizemos com a tabela 1. O subtítulo aí são as regiões. Então, está aí regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Concluir. Quiser formatar, do jeito que fizemos lá, mudar de posição, título e subtítulo, fica a critério de quem está fazendo o gráfico. Como que você acha melhor? A estética é com vocês. Isso é só um exemplo de como muda. Aí eu arrasto o subtítulo para ficar mais separadinho. Você pode fazer também. Também em negrito, Arial. A legenda do lado direito. Se quiser formatar também a legenda, fica a critério do estudante. Sempre a melhor forma de você apresentar o seu trabalho. Não existe essa parte de estética, não existe uma regra. Se você quiser colocar os valores dentro das fatias, referente à frequência relativa, que são os percentuais. Inserir rótulos. Está aí, os valores. Muito bem, as cores referentes aos estados. Essa é só um exemplo do que nós trabalhamos, do que existe lá no caderno pedagógico, e é muito simples. Todos os gráficos estão na função assistência de gráfico. Todos os gráficos podem ser construídos na planilha de Excel. E é só clicar no inserir gráfico, desenhar, escrever os dados, né, as variáveis, e clicar em inserir dados. No próximo slide, demonstramos isso. E, concluindo a nossa terceira semana, o que nós vimos na nossa terceira semana? Demonstramos como elaborar tipos de gráficos, como interpretar os dados apresentados em formas de gráficos e a importância da utilização dos gráficos para a tomada de decisão. Vimos sobre gráficos estatísticos e tipos de gráficos. Não esqueça jamais de procurar no nosso caderno pedagógico sobre a aula da semana 3, que fala sobre gráficos estatísticos, da professora Menezes. Não esqueça dos nossos exercícios avaliativos, temos o nosso chat com a professora e com o tutor à distância, estamos sempre disponíveis. Vamos agora para a nossa quarta semana.